Bom dia, graças a Bom Deus. dia. Nós vamos, em nome de Jesus Cristo, dar início à nossa reunião de estudo e oração. E nós vamos, em nome de Jesus, louvar o santo nome dele, ao cantar do hino Ele é Jeová, Ele é o Senhor Jeová, e no número 12 do nosso cenário. Amém, irmãos? Amém. Para orarmos, nós vamos ler em Jeremias, capítulo 1, verso 5. Antes de que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Então, baseado nessa leitura, nós vamos dar início às nossas primeiras orações. Irmã Sandra, bom dia. Bom dia, minha irmã. Bom dia a todos presentes. Bom dia. Bom dia. Neste momento, irei convidar 3 pessoas para fazer 3 orações conosco, as primeiras orações. Então, neste momento, gostaria de convidar a irmã Divanice para fazer a primeira oração, oração invocatória. Amém, irmã Divanice? Amém, irmã Sandra. E a segunda pessoa, eu gostaria de convidar a irmã Miriam para fazer a segunda oração. Amém, irmã Miriam? Amém. Amém. E a terceira pessoa, a irmã Jane Vilma, para fazer a terceira oração. Amém, irmã Jane? Amém. Então, eu irei passar os objetivos de cada oração. A irmã Divanice irá estar orando, agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas, pedir a presença do Espírito Santo em nossa reunião, em nossos corações, e também pedir a direção para o mensageiro que irá explanar a mensagem de hoje. E a irmã Miriam irá fazer a segunda oração, irá estar orando em prol de 2 listas de libertação. Libertação das coisas e sentimentos mundanos que ainda há nos corações, e também pela lista de libertação das coisas, libertação contra os espíritos malignos.
E a irmã Jane Vilmira está orando também em prol de 2 listas de libertação, que é a libertação dos vícios de modo em geral e as relações ilícitas que desagradam a Deus. Também está orando pela lista de libertação dos jovens e das crianças e adolescentes. Então, iremos orar neste momento. Querido e bondoso Deus, Pai Criador do céu e da terra, santificado seja o teu santo e eterno nome para todo sempre. Neste momento, quero te agradecer por mais um dia de vida e pelo segundo dia da semana, que para nós é desconhecido. Que o Senhor se faça presente em nossas vidas neste dia, nos guardando e nos livrando de todo mal que vier pela frente. Tenha misericórdia de nós e nos perdoe os nossos pecados, Senhor, e nos ajude na medida do possível. Pai Santo, neste momento, te agradecemos por todas as coisas, por este grupo de oração, por as pessoas que estão participando, por todos aqueles, meu Deus, que nesse momento estão se acordando. Querido Deus, pedimos ao Senhor a tua presença nesta reunião, a presença do teu Espírito Santo, Senhor. Se faça presente em nosso meio para que nós possamos compreender a mensagem de hoje e que nós venha viver, meu Deus, segundo a tua vontade. Neste momento também te peço uma bênção especial a favor do mensageiro que vai expor a mensagem, que traga boas lições e nos ajude a colocar em prática. Abençoe a irmã Sandra, as irmãs do departamento, irmã Alexandrina, mais irmãs, e os irmãos que estão participando e que ainda vão participar. Fica conosco neste momento, eu te peço grandemente, em nome de Jesus. Amém. 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 Nosso amado Deus, querido Pai, Criador dos céus e da terra, Pai Santo e Poderoso. Sou grata a Ti, Senhor, por essa madrugada, ter nos acordado para Te honrar e Te glorificar. Também, Senhor, que venha nos abençoar cada um, que venha perdoar de graça os pecados que não tem de Ti. Também abençoa que está na frente do Teu trabalho, Senhor, nessa igreja online. Também abençoa essas 2 listas de libertação, Senhor. Aqueles que estão na igreja, que estão com o sentimento mudando ainda, Senhor, que possa tirar. E também todos os espíritos malignos, Senhor, que possa tirar, porque Tu és expulsador desses espíritos. Dá-nos força cada dia, Senhor. Dá-nos um coração de carne, Senhor. Tira o coração de pedra. Abençoa cada um da Tua igreja, Pai. Dá-nos força. Tira, Senhor. Esse espírito só és Tu, Senhor, que possa nos ajudar, Pai. Amém. Também tira todas as picuinhas, Senhor, do meio da Tua igreja, Senhor, que possa ter ânimo, Senhor, que possa Te honrar, Te glorificar e saber que Tu é Deus que morreu na cruz para dar remissão aos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não deixe nós se perder, mas que nós possa entregar nossa vida totalmente a Ti, Pai. Abençoa cada um. Abençoa a irmã Alexandre, Senhor, que possa curar também a enfermidade dela, gripe também, cada um da Tua igreja, Pai. Dá-nos força, dá um bom dia, também que é desconhecido para nós, conhecido para Ti, cada um de nós, Pai. Dá-nos sabedoria dos altos céus, Senhor, que nós possamos reconhecer que Tu é Deus verdadeiro, Pai. Que não tem nenhum outro Deus que é além de Ti. Dá-nos força, dá um bom dia, são essas bênçãos que eu Te peço, suplicamos, Te agradecemos, não só hoje, agora para sempre. Amém. 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 Santo Deus, Pai de eternidade, louvado e engrandecido seja o Teu nome para sempre. Agradecida estou por mais essa oportunidade de estar com vida e peço perdão pelos meus pecados e peço a Tua grande misericórdia e proteção para cada um de Teus filhos, desde as crianças até as pessoas de maiores idade. Livra-nos dos nossos caminhos pecaminosos, pensamentos negativos, nos liberta de todos os pecados acalentados, Senhor, que nos afasta da Tua presença. Reaviva o Teu povo para nos prepararmos para receber o Espírito Santo. E Te peço, Pai, neste momento, uma bênção especial sobre cada um de Teus filhos, aquelas pessoas, Senhor, que vivem acorrentadas pelos laços do inimigo, que vivem nos vícios do álcool, das drogas e de todas as coisas que não visam com a Tua santidade. Aquelas pessoas que estão enlaçadas pelo inimigo com as relações ilícitas que desagradam a Deus, que Tu possas, Senhor, libertar cada um pelo amor da Tua santa e divina bondade. Também Te apresento aqui as crianças e jovens e adolescentes que estão na lista de libertação, que Tu possa abençoá-la cada um,
que tu possa livrar de todas as coisas que te desagradam e possa libertar eles para a honra e glória do teu santo nome. Fica conosco, nos dá uma reunião feliz e que possamos aprender cada dia mais as tuas mensagens e fazer somente o teu querer em nossas vidas. São mesmo que eu te peço, mais uma vez, com perdão dos nossos pecados, em nome pela graça de Jesus. Amém. 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 Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa reunião online, dando continuidade à série Profetas e Reis. E hoje nós vamos falar do capítulo 34, que fala de Jeremias. E quem vai passar esse assunto conosco é o irmão Elias Santiago. Irmão Elias, bom dia. Bom dia. Tá tudo ok para passar os slides ou eu passo? Irmã, se a irmã puder, bom dia para todos. Se a irmã puder colocar melhor, porque eu não consegui jogar o celular aqui e ao mesmo tempo no computador, tá? Certo, então eu vou... Ele já está aberto aqui. Vou compartilhar a janela. Vou ver aqui. Enquanto a irmã coloca aí, já vou dar início aqui à abertura, tá? Então, irmãos, bom dia. Eu amo a grata satisfação de estar aqui com meus irmãos mais uma vez para compartilhar o pão da vida nesta manhã. E quero dizer para os irmãos que me sinto honrado por este privilégio, porque sabemos que nós estamos caminhando para o final de todas as coisas. Mas quanto mais nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, quanto mais nos colocarmos à sua disposição, eu creio que mais Ele nos usará. E nesta manhã eu oro e peço que os irmãos orem também em meu favor. Oro pelos irmãos, os irmãos orem em meu favor, para que possamos aqui discorrer deste grande profeta, Jeremias. Jeremias, um reformador para o seu tempo. E também nós hoje somos comparados a Jeremias. E os irmãos vão entender por que nós precisamos, se ainda não somos, ser comparado a Jeremias. Então, o que nós já falamos do profeta, aqui já foi falado do profeta Isaías, foi falado dos reis, alguns reis também. Então, nós estamos falando dos profetas e reis, né? Então, Jeremias foi um grande profeta. Jeremias foi um profeta para o seu tempo. Mas é interessante que nós vamos ver que Jeremias, ele foi chamado por Deus desde o ventre, mas para ser o profeta no seu tempo, no tempo de maior apostasia do povo de Israel, ou seja, o povo de Judá, na realidade. E ele pregou em Jerusalém e em Judá. Os slides, nós vamos passando aqui e nós vamos vendo que durante o reinado do rei Josias, Deus chamou Jeremias, explicou a ele que havia sido pré-ordenado a ser profeta para as nações do mundo e pregar arrependimento ao reino de Judá, ao sul. O povo havia rejeitado o Senhor e estava adorando outros deuses. Queridos, quando o povo de Deus passa por uma apostasia ou está em uma apostasia, Deus suscita homens e prepara o seu coração para que possa ajudar o seu povo. Deus tem um povo e Ele ama este povo. Então Ele precisa que este povo esteja voltando a Ele novamente. E aí, neste momento, Ele suscitou o profeta Jeremias. O profeta Jeremias pegou praticamente são 6 reis que ele pegou aqui. Jeremias, quando ele nasceu, ele estava sob o governo de Josias, sobre o reinado de Josias, e passou pelo reinado de Joacás, Joaquim, que é o segundo, Zedequias e
também pelo rei Gedalias, ou seja, 4 reinos, mas aqui a gente vê alguns reinos dentro também que Jeremias nasceu nesse período. E interessante que esse período que Jeremias nasceu foi justamente um período antes do povo ser levado cativo para a Babilônia. Então nós vemos que o povo foi levado cativo para a Babilônia, foi em 3 levas. A primeira leva foi no ano 606, depois houve uma segunda leva no ano 598 e a outra no ano 586, a última leva. E Jeremias estava justamente neste momento. Jeremias foi um profeta que profetizou em Judá no final do século 7 e início do século 6 antes de Cristo. Aquele foi o período de declínio do Reino do Sul, marcado pelos reinados de seus últimos monarcas. O profeta Jeremias falou sobre o avanço inevitável da Babilônia, que culminou no exílio do povo judeu. Jeremias foi filho de Ilquias e nasceu na cidade de Anatote, no território de Benjamim. Isso ocorreu aproximadamente em 650, mas, sendo mais específico, ele nasceu no ano 627, aqui antes de Cristo. No final do reinado de Manassés de Judá, Ananote era um vilarejo sacerdotal que ficava aproximadamente a 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Está registrado lá em Josué 21, 17 ao 18. E Jeremias 11, 21 ao 23. Se durante a infância do profeta Jeremias, os reinados de Manassés e Amon foram caracterizados pela apostasia e idolatria. O próprio rei Manassés anulou completamente as reformas iniciadas pelo rei Ezequias, seu pai. Apesar disso, na cidade sacerdotal de Ananote, Jeremias teve contato com a tradição religiosa de seu povo. Ali ele cresceu em um lar temente e obediente a Deus. Ele foi instruído na lei do Senhor e recebeu também profundo conhecimento das profecias de profetas anteriores como Isaías, Amós e Oséias. Queridos, quantos de nós somos Jeremias hoje? Quantos de nós nascemos hoje num lar cristão? E quantos de nós temos ouvido de sua lei, aprendido de sua lei, e hoje estamos auxiliando na obra do Senhor? Auxiliando de forma direta ou indireta? Ou se nós simplesmente nascemos, ouvimos, mas não obedecemos? Mas Jeremias aqui diz que estava num lar cristão. Ele nasceu num lar religioso, um lar cristão, onde ele foi ensinado a ser obediente a Deus. Mas Deus tinha uma função para Jeremias. Diz que se a situação interna em Judá era lamentável por conta do declínio religioso e do paganismo que se espalhara pela nação, o ambiente internacional também era bastante movimentado. Havia um clima de constante tensão envolvendo os assírios, os egípcios e os babilônios. Esse era o cenário em que Jeremias passou seus primeiros anos. É tão interessante nós pararmos e refletirmos que nós estamos vivendo exatamente num cenário desta forma. O cenário em que nós estamos vivendo hoje é de grande tensão. Tremendos acontecimentos estão à nossa frente. À nossa frente, ou seja, neste momento. Diz que entre os que tinham esperado um permanente reavivamento espiritual como resultado da reforma levada a efeito por Josias, estava Jeremias, chamado por Deus para o ofício de profeta. Quando ainda jovem, no 13º ano do reinado de Josias, membro do sacerdócio levítico, Jeremias havia sido educado desde a infância para a santa função. Irmãos,
Nós hoje vemos a necessidade de muitos nossos irmãos educarem seus filhos para a obra do Senhor. Muitos de nós já temos uma ideia errada ou errônea que precisa ser corrigida, de que os filhos nossos vão escolher o seu caminho e que nós não vamos influenciá-los. Esta é a ideologia de hoje. Não, nós vivemos em liberdade, os meninos escolhem o que eles quiserem e está tudo bem. Na realidade, nós sabemos a força que tem, tanto para o bem quanto para o mal, e a nossa natureza como é, e a escolha que pende a ser desenvolvida. Então, nós como pais cristãos, precisamos educar os nossos filhos, para aqueles que têm filhos ainda pequenos, para aqueles que ainda irão ter, e para aqueles que têm também os seus filhos grandes, ainda há tempo de nós falarmos, chamar para os caminhos do Senhor. Então, ele havia sido educado desde a infância para a santa função. Nesses felizes anos de preparação, pouco imaginara ele que havia sido consagrado desde o nascimento para ser um profeta às nações. E quando veio o divino chamado, ele sentiu oprimido com o senso da sua indignidade. Os verdadeiros cristãos, aqueles que são chamados por Deus a levar a sua mensagem, sempre sente-se indigno, porque a presença de Deus nos faz assim. Então nós não consideramos preparados, não consideramos estando prontos ou aptos para poder transmitir a mensagem ou levar a mensagem, porque sempre pensamos, falta algo. Mas esse algo é o nosso senso de indignidade em tamanha responsabilidade. Não porque não confiamos em Deus, mas a responsabilidade é tremenda. E muitas vezes bate o medo de não sabermos como os irmãos, as irmãs irão receber a mensagem. Porque muitas vezes, ao falar a pura verdade, ela pode machucar corações. E nosso grande propósito não é machucar, é simplesmente auxiliar, trazer a cura, trazer o remédio, para que elas possam sair, deixar o que está fazendo de algo como aquilo que separa a alma de Deus. Então esta é a nossa necessidade. Ah, Senhor Jeová, ele exclamou, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Jeremias 1, 5 e 6. Então, Jeremias foi chamado ainda quando criancinha. E Deus ainda fala para ele, não diga que você é muito jovem. Respondeu o Senhor, porque você irá onde eu te enviar e falará tudo o que eu mandar. Você não precisa ter medo deles, pois eu, o Senhor, estarei com você para livrá-lo. Jeremias 1, 7 e 8. Então, na juventude de Jeremias, Deus viu alguém, na realidade, irmãos, aqui está expressando a juventude, mas ele foi escolhido desde o ventre, lá no capítulo 1 já diz assim. Mas aqui fala, na juventude de Jeremias, Deus viu alguém que seria fiel a seu encargo e que permaneceria pelo direito contra grande oposição. Na meninice, ele provara fiel e agora enfrentaria durezas como um bom soldado da cruz. Não digas, eu sou uma criança, ordenou o Senhor, então Deus dá uma ordem. Então, queridos, quando Deus chamar você para falar do amor dele, não diga que você não pode. Não diga que você não dá conta, não diga que você vai postergar essa situação ou este grande privilégio. Não diga. Só diga, Senhor, me usa para eu falar. Coloque as tuas palavras na minha boca, toca em meus lábios para que as palavras que saírem venha do céu, venha do alto, venha pelo teu Santo Espírito. E assim Deus faz. Aí Deus diz, ou seja, ele fala assim, olha, não digas eu sou uma criança, ordenou o Senhor a seu escolhido mensageiro, porque aonde quer que eu te enviar,
irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te. Diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Deus que está mandando, Deus que estava ordenando a ir. Jeremias era um sacerdote educado para o serviço santo. Ele nasceu em Anatote, hoje chama Anata, a uns 4 quilômetros a noroeste de Jerusalém. O seu ministério profético foi desde 627 até cerca de 586 a.C. Jeremias, o seu ministério foi de 40 anos pregando o reino de Cristo, o reino dos céus. Então, por 40 anos, Jeremias devia estar diante da nação como testemunha da verdade e da justiça. Num tempo de apostasia sem paralelo. Então, aqui fala que naquele tempo em que Judá foi levado cativo porque eles não ouviram o que Jeremias estava falando. Os reis que estavam ali, que Jeremias estava falando para eles não aceitaram a correção. E Jeremias clamou para que eles arrependessem dos seus pecados, da idolatria, e eles não se arrependeram. E, consequentemente, veio a consequência sobre eles, que foi o aprisionamento ou a escravidão. Interessante que, todo jeito, quando a pessoa sai dos caminhos de Deus, ele está na escravidão. Quando ele recebe o chamado, se ele não ouve, a escravidão se torna muito pior. Então, quando Deus chama, ele chama agora por amor. Todavia, em meio à ruína geral, porque estava passando rapidamente a nação, muitas vezes foi permitido a Jeremias olhar para além das desoladoras cenas do presente, às gloriosas perspectivas do futuro. Irmãos, Jeremias, próximo slide, irmão. Jeremias, ele olhava as perspectivas e ele via que não tinha mudança. E ele sentia que o seu trabalho estava sendo em vão. Então Deus revelava para Jeremias agora as cenas do futuro, do glorioso futuro que iria acontecer com o povo de Deus. E ele era alentado ou acalentado na esperança de que dias melhores viriam. Então isso fez com que Jeremias tivesse ânimo para continuar o trabalho que Deus tinha designado a ele no chamado ao seu povo ao arrependimento. Com respeito ao seu chamado para a missão profética, o próprio Jeremias escreveu: Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derribares e para destruírem e para arruinares e também para edificares e para plantares. Então essas palavras para edificares e para plantares foi um bálsamo para Jeremias, dos quais ele via que iria dar frutos, ou seja, iria dar resultado, mesmo que não fosse naquele tempo, naquele período que ele estava clamando, mas de uma forma especial ia dar um resultado. E Deus disse que que o seu povo ia ser cativo por 70 anos em Babilônia, e que depois de 70 anos ele voltaria. Se por intermédio de Jeremias a palavra do Senhor a seu povo foi: volta, ó rebelde Israel, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira, somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgredistes.
Quantas vezes Deus não tem falado conosco dessa forma? Volta, ó rebelde, ó filho, você que não quer me obedecer. Ouve a lei do Senhor, ouve, volta. Quantas vezes Deus nos chama? Os momentos que nós nos encontramos mais triste ou muitas vezes longe do caminho de Deus, Deus nos chama. Só que aqui fala que ele chama com amor, irmãos. Deus usou Jeremias aqui e Deus ensina Jeremias e ensina o povo como que eles devem fazer e falar para Deus. É muito interessante isso aqui. Porque Deus diz assim, olha, minha ira, ou seja, não conservarei para sempre a minha ira, somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgredis, convertei-vos. Então essa é a palavra de ordem, convertei-vos. E a nós também, neste momento, lá em Atos, no capítulo 3, versículo 19, Deus fala conosco, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Depois que nós tivermos feito esta obra em nosso coração, ou permitir que o Espírito Santo faça essa obra, aí ele diz, para que venha sobre vós o tempo do refrigério, ou seja, o Espírito Santo desça sobre nós como um povo. Então, além desses maravilhosos apelos, o Senhor deu a seu povo extraviado as próprias palavras com que podiam voltar a ele. Eles deveriam dizer, eis-nos aqui, viemos a ti porque tu és o nosso Senhor, o Senhor nosso Deus. Certamente, se confia nos outeiros e na multidão das montanhas, deveras no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Jazemos na nossa vergonha e estamos cobertos da nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor, nosso Deus. Nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não temos ouvido a voz do Senhor, nosso Deus. Então esta é a forma carinhosa que Deus pede que o povo volte para Ele. Para que o povo se converta ao Senhor e diz, Senhor, nós erramos, nós falhamos, mas o Senhor é o nosso Deus. Então o ato de reconhecimento que pecamos, o ato de arrependimento, o ato de confessão, confessar a Deus o nosso pecado, Deus se agrada disso, porque Ele toca no nosso coração para que possamos assim dessa forma fazer. Assim o profeta manteve-se firmemente ao lado dos sãos princípios do reto viver, tão claramente esboçado no livro da lei. Mas a condição prevalecente na terra de Judá eram tais que somente pela mais positiva medida poderia ser efetuada uma mudança para melhor. Daí, trabalhar ele com o máximo fervor pelo impenitente. Lavrai-vos, lavrai para vós o campo da lavoura, ele pedia, e não semeeis entre espinhos. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salvas. Queridos, muitas vezes encontramos tantos problemas no meio do nosso povo e justificamos por esses problemas a nossa fraqueza, a nossa falta de confiança em Deus. E nos unimos, muitas vezes, àqueles que estão no caminho errado e começamos a fazer aquilo que é errado. Isso porque nossa tendência é ir para o caminho mau, mas Deus chama, volta, volta, não vá. E nós temos a oportunidade de uma verdadeira reforma. Mas o chamado ao arrependimento não foi atendido. Não foi atendido. E nós vemos aqui que a crise que estava acontecendo naquele momento pedia um esforço público e de longo alcance. E Jeremias foi ordenado pelo Senhor, ergue-se na corte do templo e falar para todo o povo de Judá, que passe dentro e fora. Então ele agora se postou diante do templo, lia a lei de Deus e convocava o povo para estar ali voltando aos pés do Senhor e falando, olha,
volte, senão vai ser levado cativo. E quando for levado cativo, vá, obedeça, porque o Senhor vai trazer um jugo sobre o povo. Jeremias chegou a ponto de colocar nós chamamos de cangão, ou seja, colocou algo sobre o seu pescoço e amarrou em suas mãos, e ali foi para mostrar o que iria acontecer com o povo de Judá. Ouve a palavra do Senhor, todos vós de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Então Deus diz isso para a gente também. Melhorai os vossos caminhos, melhorai as vossas obras, diz o Senhor. O pesar do Senhor por ter de castigar está aqui vividamente demonstrado. Ele retém os seus juízos para que possa pleitear com os impenitentes. Deus sempre, irmãos, Deus sempre tem amor, tem compaixão pelo seu povo. E ele fala com amor, ele corrige com amor. Só que nós precisamos ouvir. Ele retém os seus juízos para que possa pleitear com os impenitentes. Aquele que exercita beneficência, juízo e justiça na terra, demonstra misericórdia a seus filhos errantes, e por todas as maneiras possíveis busca ensinar-lhes o caminho da vida eterna. Então Deus, assim, tem eles como sendo pessoas que vão ajudar, auxiliar na obra de trazer o transviado, ou aquele que, por um motivo e outro, está se desviando do caminho do Senhor. Agora diz aqui, olha, uma recusa de ouvir o convite de misericórdia que Deus estava agora oferecendo atrairia sobre a impenitente nação os juízos que havia caído sobre o reino do norte de Israel. Havia mais de um século antes, a mensagem a eles agora era: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisse as palavras do meu servo, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei dessa cidade uma maldição para todas as nações da terra. Que terrível, irmãos! Quando não obedecemos como povo, Deus traz um jugo e faz-nos, ao invés de sermos cheiro suave, as narinas, nós somos algo fétido para as nações. E assim aconteceu. Então, a negligência em se arrepender e render voluntária obediência acarretará sobre homens e mulheres hoje tão sérias consequências como as que vieram sobre o antigo Israel. Há um limite além do qual os juízos de Jeová não podem mais ser detidos. A desolação de Jerusalém nos dias de Jeremias é uma solene advertência ao moderno Israel. Quem é o moderno Israel? Somos nós, irmãos. Somos nós. E é uma lição para nós. Tudo que está escrito para o nosso bem, para não cairmos na mesma ruína, nas mesmas tentações, para que nós aprendamos com aqueles que erraram e para que sigamos o caminho daqueles que acertaram e que hoje nós temos deixado na palavra de Deus o exemplo. A desolação de Jerusalém nos dias de Jeremias é uma solene advertência ao moderno Israel de que os conselhos e advertências dados por meio de pessoas escolhidas não podem, olha essa expressão, não podem ser desrespeitadas impunemente. Muitas vezes, irmãos, os pastores, os obreiros, os irmãos chegam para alguns e vão muitas vezes falar com eles. Eles acham que todos estão contra eles e não é verdade.
Porque muitas vezes uma palavra que o irmão me diz é enviada do céu através daquele irmão e muitos não sabem reconhecer. Então é para hoje este conselho, tudo o que aconteceu ali. E é interessante que Jeremias, ele protestou. A grande reforma de Jeremias foi justamente sobre a guarda do sábado. O sábado não estava mais sendo observada pelo povo. E Jeremias se posta na entrada da cidade também e começa agora a protestar contra eles fazerem algo ou trazerem cargas no dia de sábado também. Jeremias foi um que nos representa ou seja, nós hoje somos aquilo que Jeremias foi e nós precisamos ser se ainda não somos. Protestar contra a quebra da lei de Deus, para que nós, como filhos de Deus, observamos e obedecemos a isto. Eles arrazoaram com sacerdotes e falsos profetas, mostrando-lhe com poucos sábias seriam as medidas extremas por eles advogadas, ou seja, eles agora queriam tirar a vida de Jeremias. Irmãos, por falar a verdade, muitas pessoas vão ficar com raiva de você. Muitas pessoas não vai ser seu amigo porque você está falando a verdade. Mas saiba que Deus, Jesus, os anjos, o Espírito Santo é seu verdadeiro amigo por estar falando a verdade. A verdade com amor, a verdade com carinho, a verdade com paciência. Nós precisamos fazer isso. Graças aos apelos desses homens de influência, a vida do profeta foi poupada, embora muitos dos sacerdotes e falsos profetas incapazes de enfrentar as condenadoras verdades que eles proferiam alegremente o teria levado à morte sob pretexto de sedição. Então, muitos rogaram pela vida de Jeremias, ali aqueles seus amigos, ou outros que Deus tocou no coração deles para que não matasse Jeremias por ele estar falando a verdade. Desde o dia do seu chamado até o fim do seu ministério, Jeremias permaneceu perante Judá como torre e fortaleza, contra a qual a ira do homem não podia prevalecer. Então, pelejarão contra ti, o Senhor prevenira seu servo, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor, e arrebatar-te-ei das mãos do maligno, e livrar-te-ei da mão dos fortes. Então, Deus agora deu para Jeremias uma certeza de que ele iria permanecer firme e forte. Jeremias, irmãos, apanhou. Jeremias quase foi apedrejado. Jeremias foi jogado dentro de uma cisterna, irmãos. Ela chama cisterna rota, ou seja, ela estava seca. Ou seja, Jeremias, ele sofreu muito por falar a verdade, mas ele permaneceu firme ao lado do Senhor. Momentos e outro passou por decepção, Jeremias também ficou decepcionado, mas ele confiou em Deus, confiou em Cristo, e Deus assim pôde dar para ele a vitória e o vislumbre da glória futura que ele viria pelo seu povo. Ele amava a nação judaica, e ele pregou com todo afinco, com toda determinação, com toda fé. Jeremias foi jogado dentro de um poço, irmãos. Ali, diz que ele chorava. Jeremias é conhecido na história como o profeta chorão. Por quê? Porque ele, ao conversar com Deus, irmãos, ele se emocionava, porque o Espírito Santo mexia com as suas entranhas. E ele podia sentir a presença de Deus. Ele podia sentir-se que Deus queria usá-lo e que muitas vezes, ao ele falar e as pessoas não ouvir, isso machuca, irmãos. Isso machuca. É como se você tivesse dando murro em ponta de faca. É nesse sentido. Quando você fala, e você sabe que é a verdade, que Deus está pedindo para você falar, mas a maioria faz de ouvidos moucos, não ouve. Isso é muita dor, é muito sofrimento para quem está falando. Então, Deus dá para a pessoa testes. E Jeremias foi testado tantas vezes, desde a infância.
Desde a infância ele foi testado e ele passou na prova. E Deus usou, agora colocou sobre a sua nação, sobre o seu povo. Mas o fiel profeta era diariamente fortalecido para resistir. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Ele declarou com fé, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua, que nunca se esquecerá. Aí diz: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. As experiências de Jeremias pelas quais Jeremias passou nos dias de sua juventude, também nos posteriores anos do seu ministério, ensinaram-lhe lições de que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha dirigir os seus passos. Ele aprendeu a orar: castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Então Jeremias, ele sabia conversar com Deus. Então, quando chamado a beber do cálice da tribulação e tristeza, quando em sua miséria era tentado a dizer: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor, recordava as providências de Deus em seu favor, e é isso que nós devemos fazer. Nas nossas angústias, nas nossas tribulações, quando estivermos passando por grandes necessidades, no sentido de, ou seja, querer desfalecer da fé, querermos abandonar, lembremos, recordemos do passado, do que Deus tem feito por cada um de nós. Deus faz tantas maravilhas por nós, então precisamos recordar isso. E nós seremos acalentados. Diz que a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Porquanto ou portanto esperarei nele. Bom é ter esperança e guardar em paz a salvação do Senhor. Jeremias, do capítulo 29, versículo 12 e 13, diz assim, olha: então me invocarei e irei, e orareis a mim, e vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Queridos, o Senhor Jesus está voltando e nós temos uma missão a realizar. A missão de levar a mensagem, pregar, enche a tempo e fora de tempo, redargos, busque, fale, exorte e confia no Senhor. Saiba que Ele vai fazer uma grande obra e essa grande obra Deus está fazendo já no meio do seu povo. Por isso estamos aqui nessas madrugadas, nessas manhãs, clamando ao Senhor, orando a Ele, buscando para que possa nos ajudar o seu povo a não cair justamente nas mesmas armadilhas que caiu o povo de Judá antes de ser levado ao cativo. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar, nos ajudar a entender a grande necessidade que temos de nos dispormos nas mãos do Senhor para realizar as obras que Jeremias realizou. A obra de verdadeira reforma no meio do nosso povo. Reforma esta que é necessário ser feita antes do derramamento da chuva serôdia, que está prestes a cair. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua graça e ajude a cada irmão, cada irmã a vencer, a ser um Jeremias, a ser uma Jeremias nestes últimos tempos. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua graça. Esse é meu sincero desejo, minha oração para mim todos. Amém? Amém. 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 Deus seja louvado com a mensagem. Obrigada, irmão, pela mensagem maravilhosa. Uma experiência maravilhosa de Jeremias. Apesar de todo o sofrimento, a aflição que ele passou, é para divertir o povo, mas o Senhor estava sempre ali com ele, né? Isso que é importante nós termos essa consciência. Passarmos pelas águas, pelo fogo, o Senhor sempre estará conosco. Nós vamos finalizar com as últimas orações. Irmã Sandra.
Então, neste momento, iremos passar para as orações finais. Depois de uma belíssima mensagem dessa de alerta, maravilhosas, a gente fica muito agradecido, irmão Elias. Obrigada, que Deus abençoe grandemente sempre, que você possa sempre se deixar ser usado pelo Espírito Santo, que sem dúvida essa mensagem veio de encontro às nossas necessidades. Amém. Então, neste momento, convido o nosso mensageiro dessa belíssima mensagem para fazer a próxima oração. Irmão Elias irá estar orando em prol daquelas pessoas, das pessoas que estão na lista de libertação, por aquelas pessoas que estão sempre indo para a igreja, mas nunca tomaram sua decisão. Então, libertação para a verdade, e também por aquelas pessoas que estão na igreja, são membros já tem algum tempo já, só que ainda não se converteram verdadeiramente a Cristo, precisa de uma verdadeira transformação. Então, você irá orar por essas pessoas que estão nessa lista de libertação, conversão verdadeira a Cristo. Eu gostaria de convidar a irmã Nessi Neves para fazer a próxima oração. Amém, irmã Nessi? Irmã Nessi? Irmão Pedro Viana, pode fazer a próxima oração? Amém, irmão Pedro? Oi, bom dia. Então a irmã Nessi respondeu. Você pode estar orando, irmã Nessi? Sim. Então você fica para amanhã, irmão Pedro, fica na agulha aí. Então, eu irei passar o objetivo aqui para você, irmã Nessi. Você irá estar orando em prol de nossos queridos irmãos, enfermos de modo em geral, tanto fisicamente como espiritualmente, e também pelos pedidos de oração que foram escritos no chat. Então, vou passar a oportunidade para a irmã Alexandra, que irá designar uma terceira pessoa com o terceiro objetivo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar a irmã Elilma para finalizar conosco as orações. Irmã Elilma. Amém, irmã. Está bem. A irmã Elilma vai apresentar todos nós aqui presentes nessa reunião, que Deus nos dê força, ânimo, coragem, o Espírito dele em nós, para que possamos ser vencedores nas dificuldades e tribulações que estamos passando ou vamos passar, que sejamos vencedores em Cristo Jesus. Oremos. Oremos então. Nosso maravilhoso Deus, bondoso e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, do mar e das fontes das águas, somos imensamente gratos ao Senhor por tantas bênçãos e por mais esta oportunidade que está nos dando de estarmos aqui reunidos como irmãos, amigos, nessa sala de oração. Senhor Jesus, muito obrigado pela mensagem que o Senhor nos traz a cada manhã, e através da Tua palavra possamos ser renovados cada dia. E obrigado, Senhor Jesus, pela experiência de Jeremias, que traz-nos ânimo, fé, fervor e nos ensina, Senhor, a sermos dedicados e buscar ao Senhor e não desanimarmos mesmo em meio às provações. Suplicamos uma bênção toda especial sobre nossas vidas para que possamos ser um verdadeiro reformador no meio do Teu povo. Que nós possamos ser Jeremias, que vai levar a Tua mensagem, a mensagem de arrependimento, a mensagem de conversão e a mensagem de verdadeira reforma. Paizinho querido, nos ajuda. Estamos vivendo, Senhor, na 10ª hora, nos últimos minutos da história deste mundo. E precisamos receber a chuva serôdia, a unção do Teu Santo Espírito. Mas para isso precisamos esvaziar nos nossos corações do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da presunção e nos deixar encher pelo Teu Santo Espírito. Senhor, vem abençoar o Teu povo, abençoar aqueles que ainda estão no nosso meio, mas que não são convertidos verdadeiramente, mas que o Senhor possa transformar os nossos corações. Estamos aqui, Pai, se ainda temos falha nas nossas vidas, queira restaurar-nos verdadeiramente, queira nos ajudar a entender a verdadeira necessidade de nos achegarmos perto do Senhor e preparar-nos para sermos transladados ao céu, quando o Senhor voltar nas nuvens do céu. Paizinho querido,
perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados do teu povo. Tem misericórdia de nós, abençoe cada irmão aqui nessa sala de oração. Abençoe as igrejas que representamos, Pai. Que o Senhor possa estar ajudando nas dificuldades, nas lutas, nas tentações, nas provações. Que nós possamos ter a vitória, a fé da vitória que vem de Ti. Vem nos abençoar. Fique conosco, Paizinho querido. Nos abençoe durante este dia, nessa jornada para nós que hoje é desconhecida, mas o Senhor tudo conhece. Então entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos e que nós confiemos em Ti cada vez mais. Fique conosco, são essas bênçãos e mais este favor que nós te pedimos sem mérito algum em nós, mas é confiado inteiramente no sangue do Teu Filho amado Jesus, que verteu na cruz do Calvário para nos salvar, e é em nome do mesmo que pedimos, desde agora e para todo sempre. Amém. 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 Oremos. Santo amado Deus, ainda na continuidade da oração do teu filho, vem, meu Pai, neste momento, além de agradecer por todas as bênçãos concedidas a cada um de nós aqui presente nessa sala, que o Senhor perdoe os nossos pecados, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, nos ajudando a enfrentar as nossas enfermidades, não somente as físicas, mas principalmente as enfermidades espirituais. Nos concede, Senhor, a cura através do Teu Espírito Santo, para que sejamos renovados a cada manhã. Tenha misericórdia, Senhor, das pessoas que estão passando por necessidades, pelas pessoas que estão presas em vícios, que estão angustiadas, mas que elas possam encontrar em Ti, meu Deus, o socorro, pois Tu és socorro bem presente na angústia. Seja misericordioso com cada um de nós, Senhor, que estamos procurando Te servir. Abençoe as pessoas que estão Te buscando verdadeiramente. Limpa os nossos corações de todo mal, meu Pai. Te peço ainda, em prol dos pedidos que foram feitos aqui na sala, escritos, que o Senhor olhe para cada um com Teu olhar de amor e conceda, assim como a Tua sabedoria, Senhor, aquilo que realmente necessitamos e precisamos. Coloco nossas vidas em Tuas mãos, que o Senhor queira fazer de nós vasos de honra. É o que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Querido Pai Celestial, estamos aqui, Senhor, ainda em Tua presença. Somos gratos por tudo que o Senhor nos concede, pelas bênçãos que o Senhor nos derrama todos os dias. Senhor Jesus, apresenta aqui cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada ouvinte que está ouvindo nesta reunião. Nos ajude com o Teu poder do Espírito Santo, perdoando, Senhor, nossos pecados por pensamentos, palavras e ações, principalmente os meus. Nos ajude a caminhar em Tuas verdades, de acordo com a Tua palavra. Nos transforma nossos corações. Põe um coração humilde, coração perdoador. E neste momento, Senhor, dá-nos força, dá-nos ânimo e coragem para nós seguir nas Tuas verdades. No final, nós possamos receber a coroa dada pelas Tuas mãos. Que neste momento, Senhor Jesus, venha nos ajudar em cada dificuldade que passamos. Ajude-nos a ficar mais próximo de Ti, ter mais uma comunhão contigo, nos levando e ajudando pelas verdades, que nós não venha desistir, mas ficamos firmes por amor a Ti, que possamos resplandecer para as outras pessoas, levar a Tua mensagem através da nossa vida, demonstrar através do nosso caráter. Senhor Jesus, tenha misericórdia de cada um de nós.
e nos dás força, nos prepara para o teu reino, nos prepara para receber o teu poder do Espírito Santo. Essas bênçãos eu te peço, que seja feita a tua vontade, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Deus venha ouvir no céu todas as orações aqui, todos os pedidos apresentados no chat também. Venha responder conforme a vontade dele, né? Venhamos compreender a sua vontade na nossa vida. Queridos irmãos, já vamos concluir a nossa reunião. E amanhã estaremos aqui novamente, em continuidade a essa série, né, do livro Profetas e Reis. E no final, eu vou ver se vocês prestaram bem atenção mesmo nos estudos. Amém. Vamos concluir. Maravilhoso Deus, obrigada pela oportunidade, Senhor. Em teu nome iniciamos esta reunião e em teu nome também concluímos esta reunião. Que teu amor, tua paz, teu Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Amém.